incredulidade dos nazarenos, Jesus envia os 12, a morte de João Batista a multiplicação dos pães. e Jesus anda sobre o mar. Então, gente, aqui no primeiro versículo do capítulo 6 fala sobre a incredulidade dos nazarenos. A gente vê Jesus chegando na sua cidade natal, né, na sua terra onde ele cresceu. A gente vê aqui que ele chegou e foi para a sinagoga, ele foi ensinar os conterrâneos dele, né, as pessoas que viram ele crescer e virar um homem ali. E devido a isso, as pessoas começaram a não acreditar que Jesus podia fazer e pode fazer milagres. E ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Trazendo isso para os nossos dias, a gente percebe que se a gente não deixar Jesus operar milagres na nossa vida, eles não acontecem. Então, a gente precisa de permitir que Jesus opere um milagre na nossa vida. Vimos que Jesus começou a enviar os seus discípulos e Jesus deu poder a eles sobre isso mesmo, sobre os espíritos imundos, e deu algumas ordens. E eles saíam e pregavam que se arrependesse. E muitos expulsavam espíritos imundos e ungia os enfermos. E com isso, aprendemos que Jesus nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. E não devemos temer em pregar a palavra de Deus. Então, vamos falar sobre a morte de João Batista. Com todos esses acontecimentos, chegou aos ouvidos do rei Herodes que Jesus se tornou famoso, né? O nome de Jesus ficou notório ali entre o povo. E Herodes pensou que João teria ressuscitado dentre os mortos. Outras pessoas falaram que era Elias, outros falaram que eram os profetas, né? Sobre a morte de João Batista, a gente viu aqui no nosso estudo que Herodes mandou prender João Batista, tá? Ele estava preso no dia natalício dele, no dia do aniversário de Herodes. Veio a filha da Herodias, né, a mulher do rei Herodes, e dançou para o rei Herodes. Né? Nessa dança o rei Herodes se agradou e falou assim, ó, pode me pedir o que você quiser, que eu te dou até a metade do meu reino, se você quiser. Aí a mulher, né, a filha da Herodias, foi lá até na mãe dela e perguntou, o que eu peço? Aí Herodias queria a morte de João Batista. Aí ela falou assim, não, pede aqui no prato a cabeça de João Batista. Aí a jovem chegou até o rei, falou isso para ele se entristeceu, porém, pelo juramento e por aqueles que estavam ali na mesa com ele, né, na festa, ele mandou que fosse até a prisão, né, e decapitasse a João. Né? Gente, trazendo isso para o dia de hoje, a gente viu que João Batista cumpriu o chamado dele, independentemente da consequência que ele teve, né, que foi a morte. E a gente deve também cumprir o nosso chamado, independentemente do que venha acontecer com a gente. Jesus, ele falou assim que a gente não precisa de temer aquele que faz mal no corpo. A gente precisa de temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto no corpo. Então, assim, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito, independentemente da situação. Vimos como foi a primeira multiplicação dos pães. Jesus estava no deserto e tinha uma multidão que estava acompanhando ele. Já era tarde, então seus discípulos disse a ele: despede-os para que vão aos lugares e aldeias, circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dá-lhe
de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tem? E de ver, e sabendo eles, disse: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os para os seus discípulos, para que os pusessem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e peixe que sobrou, e foram quase 5.000 homens. Com esse milagre, vimos o poder e a compaixão do nosso Jesus. Ele ensinou aquela multidão, ele saciou a fome deles. Jesus, ele se preocupa com a nossa necessidade, sim, gente. Esse é o nosso Jesus. Ele continua o mesmo. E tudo que a gente leva até Jesus, mesmo sendo pouco, ele multiplica. Na multiplicação dos pães, Jesus obrigou os discípulos a embarcarem no barco, né, e passar para o outro lado. Enquanto isso, Jesus despedia as multidões. Após Jesus despedir as multidões, Jesus foi sozinho para o monte orar. E a gente viu aqui que o cair da tarde, né, ali por volta da 4ª vigília da noite, Jesus já foi até os discípulos dele, né, que estavam no barco, andando sobre o mar. Os discípulos ficaram com muito medo e ficaram gritando: é um fantasma, é um fantasma. E ficaram com medo, porque eles nunca tinham visto tal acontecimento. E Jesus, né, chegando perto, falou assim: ó, sou eu, não precisa ter medo não. Né? Aí, após esse ocorrido, Jesus subiu para o barco para estar com eles. Após Jesus subir, o vento que estava compelindo o barco cessou. Né? Após isso, a gente vê que Jesus ele entra em Genezaré. Chegando nessa terra, foi muita gente ter com ele, foi muita gente mesmo. Essa gente pediu somente que tocasse na orla da veste de Jesus. E todos aqueles que tocavam na orla da veste de Jesus, eles saíam curados. O que a gente precisa de entender isso para os nossos dias de hoje? A gente só precisa de crer que Jesus faz o milagre na nossa vida. Só apenas um abraço de Jesus pode nos transformar, pode nos mudar o nosso ser, mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de ser. Só apenas precisamos de deixar Jesus tocar em nós e a gente tocar em Jesus. Então, gente, hoje encerramos o 6º capítulo de Marcos. Que a gente vem aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Bom, não se esqueça também de se inscrever no canal, que é aqui embaixo, dar o like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Onde